Olá, que a paz do Senhor Jesus Cristo seja convosco. Hoje eu quero tratar sobre o Deus que muda situações. Como texto base, Gênesis capítulo de número 50, verso de número 20, que diz: Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus tornou em bem, para fazer como se vê nesse dia, para conservar em vida a um povo grande. Este texto sagrado revela como nosso Deus transforma situações aparentemente negativas em situações positivas, causas aparentemente perdidas em causas ganhas. O nosso Deus transforma o mal em bem e converte a maldição em bênção. O nosso Deus escreve certo pelas linhas tortuosas dos homens. Deus muda o cativeiro. Ele pega algo que não é, mas faz ser. Ele pega que está perdido, que já não tem mais solução, e transforma em um instrumento que vai ser usado na sua obra poderosamente. Deus transforma o mal em bem. A resposta de José aos seus irmãos não deixa a dúvida de que ele acreditava que Deus muitas vezes transforma o fracasso do homem em vitória. José aqui nesse momento, ele teve um certo crescimento espiritual. Acredito eu que se fosse naquele momento de tribulação que ele estava, ele não estaria com pensamento assim. Mas Deus permitiu que ele passasse todo aquele processo de sofrimento para que chegasse agora e ele pudesse dar essa palavra de encorajamento, dizendo que Deus mudou as situações para dar livramento ao seu povo. A mesma coisa acontece conosco. Deus muitas das vezes permite que passemos por certas dificuldades, certos problemas, para nos dar crescimento espiritual, para nos dar um suporte, uma base para o que Ele quer fazer daqui a algum tempo. Pode ser que você tenha passado por algo que não gosta nem de lembrar, mas Deus vai usar isso para que a obra dele possa ser abençoada através da sua experiência. Nada que Deus faz em nossa vida é em vão. Toda e qualquer experiência é proveitosa para a nossa aprendizagem e para auxiliar as pessoas que nos cercam. Se neste momento temos um momento conturbado em nossas vidas, é porque Deus quer nos ensinar algo com isso. Logo, eu te digo, não desista. Continua perseverando. Você viu, José não desistiu e no final da sua história, ele se tornou governador de um dos maiores impérios da sua época, o Império Egípcio. O Egito era uma grande potência naquele mundo antigo. O Egito era a maior nação que governava o mundo. E José era o braço direito do faraó, um dos homens mais poderosos que existia na época. Deus honrou José assim porque ele não desistiu do que Deus tinha preparado para ele. Ele continuou firminho. Foram 13 anos de peleja, desde que ele saiu como escravo até ele chegar a ser governador. Foram 13 anos de dura peleja que ele sofreu. Mas valeu a pena. Valeu a pena, e ele mostra para nós, aqui nesses versículos a qual tenho lido, ele mostra que isso foi algo que Deus preparou para que o povo pudesse ser abençoado através da vida dele. Deus preparou ele, Deus moldou ele para que todas as pessoas pudessem ser abençoadas através da vida dele. E o segundo lugar que eu quero ressaltar, a atitude perversa de Amã de querer destruir o povo judeu foi transformada por Deus em exaltação e regozijo para o seu povo, como vemos em Esther 8:15 ao 17 e capítulo 9, verso de número 22. Em terceiro lugar, a atitude perversa de Nabucodonosor de lançar 3 jovens judeus na fornalha de fogo ardente, por se recusarem a adorar a estátua do rei, foi transformada por Deus em vitória para Sadraque, Mesaque e Abednego. E o nome do Senhor foi grandemente glorificado. O mesmo rei que assinou um decreto ordenando que todos os povos adorassem a sua estátua, teve que assinar um decreto para que todos os povos temessem ao Deus verdadeiro, como vemos em Daniel 3, 28 e 30. Através do testemunho dos 3 jovens, Ananias, Misael e Azarias, através do testemunho deles, Deus foi exaltado na Babilônia. E o rei teve que mudar o seu decreto. Ele não estava acreditando que Deus poderia salvar eles. Mas quando eles estavam na fornalha, eis que vejo um quarto homem junto com eles.
e parece semelhante ao Filho dos deuses. Quem era esse homem? Jesus Cristo estava na fornalha com eles. Por isso que eu digo que é incomensurável estar na presença de Deus, porque até nesses momentos Deus está contigo. E através disso, Deus será glorificado na sua vida. Deus usou isso para que ele pudesse ser glorificado no Império Babilônico e o seu nome pudesse ser exaltado através da vida desses 3 jovens. E vemos que o rei teve uma grande lição e parou de querer que a sua estátua fosse cultuada. Ele estava numa cegueira espiritual tremenda, mas quando ele viu que a presença de Deus era real na vida daqueles jovens, ele teve uma mudança radical na sua vida. Em quarto lugar, a atitude perversa dos inimigos de Daniel de prejudicá-lo ao ponto a ele ser lançado na cova dos leões foi transformada por Deus em vitória para Daniel, em exaltação do Deus vivo e verdadeiro que enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Daniel 6, 19 ao 28. Mais uma grande lição que vemos na Babilônia, agora já no reinado do rei Dario. Vemos que ele era perseguido de uma tal forma, mas vemos que Daniel, desde quando ele chegou, entre os seus 14 aos 17 anos, quando ele chegou na Babilônia, até agora que ele está possivelmente aos 80 anos, mas ele continuou perseverante e por isso a perseguição não saiu da vida dele, mas ele continuou perseverante e Deus mudou a situação que ele vivia, Deus mudou tudo isso e honrou Daniel. Ele era um importante auxiliar daquele reino porque era visto a presença de Deus na vida dele, era visto que ele realmente fazia uma tremenda diferença e por isso Deus honrava Daniel. Daniel, mesmo sendo adolescente, ele adorava a Deus verdadeiramente e isso foi notado através das escrituras sagradas, agora sendo Daniel já velho, mas ele ainda continua perseverante, continua fervoroso na presença de Deus, buscando mais de Deus. E em quinto lugar, em Romanos 8, 28, o apóstolo Paulo resume tudo isso dizendo: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados para o seu decreto, ou seja, todas as coisas que Deus permite que aconteça em nossa vida é uma forma que Ele está nos preparando e está nos moldando para a grande obra que Ele tem em nossas vidas. Por isso, Ele é o Deus que muda situações, Ele é o Deus que transforma algo que não é para algo que será. Ele é o Deus que transforma o mais vil pecador em um grande homem de Deus, para que seja ministro do seu evangelho, para que almas possam se render aos seus pés através dessa vida. E isso é extraordinário. E em sexto lugar, em Romanos 8,37, Paulo escreveu: mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Ele está dizendo que por mais que venham situações conflituosas em nossas vidas, devemos continuar perseverando, porque somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Por aquele que nos amou primeiro, como diz em 1 João, porque ele nos amou primeiro. E isso é importantíssimo de termos em nossas mentes. Nós aprendemos por meio de muitos outros exemplos nas Escrituras Sagradas que o nosso Deus muda situações adversas em nossa vida e converte-as em situações de bênçãos e de vitórias. O profeta Malaquias escreveu que o nosso Deus não muda, como diz em Malaquias 3,6, porém ele muda situações difíceis em nossa vida e transforma essas situações em oportunidades para manifestar a sua glória, como vemos em João 9, 1 e 3 e João 11, 3 e 4. Como o escritor aos Hebreus diz: Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Deus não muda, mas Ele muda as situações adversas que muitas vezes passamos, que muitas vezes enfrentamos, para que o nome dEle possa ser glorificado em nossas vidas, para que Ele possa ser glorificado através de nós e vidas venham se render aos seus pés. E neste momento eu quero orar contigo. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos por mais este devocional que o Senhor nos tem abençoado, Pai.
que hoje temos estudado sobre o Deus que muda situações. E é interessante a forma que o Senhor age, que o Senhor muda as coisas e faz com que elas engrandeçam o seu nome, Pai. Por isso eu te louvo e te agradeço, porque tirastes a cada um do lamaçal de pecado e colocaste-nos assentado em lugares celestiais, que tirastes nós daquele miserável que éramos e mudaste-nos para que pudéssemos ser ministros do Teu Evangelho, para que pudéssemos hoje falar da Tua Palavra, Senhor. Por isso eu te louvo, te agradeço e te bendigo. Ajude a cada um para que persevere como esses personagens que eu citei, para que persevere e continue firme, porque eu sei que o Senhor muda as situações adversas, para que o seu nome seja glorificado na vida de cada um, Senhor. Abençoa cada um, é o que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Que você possa ser abençoado por mais esta palavra da parte de Deus. Que Deus seja contigo, que Deus te abençoe. Amém.